Eu tinha mais alguma coisa que eu ia anunciar agora no começo, que é alguma coisa extra. Ah, sim. Vocês já visitaram o site conscienciaprânica.com? Pois se eu fosse você, eu faria. A gente tem lá os livros e também tem um lugar de olá, Hare Christian, Célia, Jusileide e Gabriela Teles. Caiu a transmissão. Eita, para todo mundo, será? Aqui parece que tá tudo bem. Bom, vamos lá. Então, o tema de hoje é um tema bastante especial, porque ele fala daquilo que é real, daquilo que acontece no na nossa vida o tempo todo. E isso significa que, basicamente, tudo que acontece e ao longo da nossa trajetória, a gente vive em contato com isso que eu vou estar falando, mas são poucas as vezes que a gente se dá conta e quão brilhante é. Hoje, por coincidência, se a gente aceita essa palavra no nosso vocabulário, eu assisti um vídeo novo do Ultra Spiritual, que é um canal bem divertido, que fala um monte de verdades de uma forma é, com uma certa ironia, um cinismo, assim, e eu acho bastante engraçado, porque ele fala de coisas que eu vejo o tempo todo, assim, e muitas das coisas que ele fala, eu me via, sabe? Eu era aquilo que ele estava falando. Então eu acho muito divertido. Não sei se daria certo eu fazendo isso, não sei, não sei qual o grau de consideração eu teria das pessoas depois de estar fazendo, mas ele faz muito bem. E como é o nome do filme? Na verdade, é um canal no YouTube chamado Ultra Spiritual. E é, é bem engraçado, assim. Ele fala de temas super atuais, assim, do que as pessoas estão procurando no mundo espiritual. Ele fala dessa coisa da sensibilidade, o tanto que a gente se encanta com a sensibilidade. É, ele fala de tendências, né, do mundo espiritual. Então, acaba que vocês devem já ter visto ele. Eu não sei se a gente pode fazer isso no YouTube, mas aqui está. Essa é a velocidade da minha internet. Tem uma propaganda antes, vamos deixar por aqui. Pronto. E aí ele fala da questão de Instagram, né, da coisa poser. Ele vai ensinar nesse vídeo como você se tornar um super espiritual, um ultra espiritual. Então está apresentado esse canal para quem quiser dar umas risadas e ver como realmente essa comunidade espiritual às vezes ultrapassa uma linha, nem sempre, né? Muita coisa tem relação, mas a forma com que a gente lida às vezes é um tanto performática, né? Então, aham, boa, Renato. Então, ó, o nome tá aqui nos comentários. O Renato acabou de colocar. E aí, então, isso acontece na nossa vida, né? Inclusive, tá travando a minha transmissão?
Bom, inclusive no filme que eu vi hoje, ele fala uma das coisas que eu costumo falar sobre o agora, né. E aí eu dei muita risada, porque, ele fala de uma forma bastante exagerada e como sendo com um cinismo, né, tipo invalidando aquele monte de fantasias que a comunidade espiritualista acaba criando. Muitas coisas baseadas em sensibilidade, né, em experiências espirituais mesmo. Mas ao contar a sua experiência espiritual, às vezes a outra pessoa também quer ter alguma coisa e quer descrever daquela forma, e a bola de neve vai crescendo e no final um monte de gente já teve aquela experiência que você autenticamente contou em algum momento. E aí, não sei se existe uma tendência modística, né, dessa das nossas experiências empíricas, assim, eh, subjetivas, mas que partem de uma experiência, real, autêntica nossa, né. Mas o fato é que ele falou, que no momento presente, no vídeo ele fala que no momento presente tá tudo perfeito. E há muito tempo eu falo isso, né. Só que o tema do vídeo é o coronavírus. Imagine, né, essa frase dentro da condição do coronavírus. Então ele tá tirando a maior onda, né, com toda a tragédia que está acontecendo. Eu acho que ele é americano, nos Estados Unidos ocupando o primeiro lugar de mortes, e aí ele solta essa, que no agora tá tudo perfeito, né. Então, eu acho que vale muito a autocrítica, né, de observar isso, embora seja uma coisa que eu acredite, dentro de uma proposta que eu vou estar clareando para vocês, para não ficar tão simplório assim essa relação com o agora. Todo mundo está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? No sentido de conexão, tá tudo bem aí? Vocês conseguem ouvir bem? Celsa Pereira, namastê. Tá. Ok. A Lara falou que tá tudo bem, então tá tudo bem. Eu acredito na Lara. Inclusive, com a Lara, a gente fazia vários. Estava fazendo vários retiros super gostosos, né? De muita transformação. E aí a gente teve que cancelar a nossa. Adiar, né? Nossa experiência esse ano, por conta dessa circunstância transformadora. Então, em algum outro momento, a gente vai estar criando essa possibilidade, né? Ei, Manu, Cíntia, Matheus, que bom. Jumbate conectada, coisa boa. Assim será, assim é. Então, a experiência de estar presente, ela passa por um lugar de atenção plena, que é um exercício que ficou bastante difundido também, e de repente tinha um monte de gente ensinando atenção plena, e acredito que o maior divulgador e de repente criador desse termo, né, mindfulness, é o Thich Ham, que para mim ele é, assim, uma das maiores inspirações desse momento da minha vida, né, que fala dentro de uma simplicidade, coisas muito humanas, muito reais, muito cotidianas, sem ir muito para a mirabolância das coisas, sem nenhuma crítica a quem vê dessa forma o mundo, mas, eu trazia, às vezes, mais mirabolante, e e hoje não me sinto tão confortável em estar passando dessa forma. Então eu mudei a minha forma de interagir com isso. E aí, quando a gente treina, né, a observação em tudo o que a gente faz, a gente
é possível que a gente explore um lugar que quase, ah, remete a gente a um passado, talvez, onde a gente se conectava com tudo de uma forma muito autêntica, muito real, né. Eu não sei se vocês todos que estão aí ouvindo já tiveram a experiência de caminhar com uma criança de 1 ano e meio ou 2 anos, por uma trilha. É muito, muito, muito louco, porque, assim, você vê a dimensão que esse ser se encontra, que se descompromete, se desconecta de metas, de objetivos, de futuro, de planejamento, eh, como é que eu posso falar? De controle, né, tipo: "Vamos ali passear, vamos ver a laranjeira? Vamos lá no balanço?", e o balanço fica, não sei, a 200 metros da sua casa. É um balanço longe da sua casa. E aí, no meio do caminho, você, objetivo, indo para o balanço, você pensa no balanço e você traça essa meta e o seu controle psíquico, ele estabeleceu aquele caminho, ele entra no piloto automático, ele vai e dá inclusive espaço para sua mente pensar, na política, pensar no que você vai fazer amanhã, segunda-feira, pensar nas plantas que você tem que regar daqui a pouco, porque o sol já está se pondo. Você tem um monte de coisas que podem, então, entrar nesse espaço que agora está automático, ou seja, você começa a usar outras camadas da sua mente, certo? Enquanto isso, aquele pequeno ou aquela pequena, não tem isso. Está plenamente naquilo que está fazendo. Então, até você chegar no balanço, já parou várias vezes, porque você não viu a folha amarelada que tinha no caminho, mas ela viu. Você não viu que tinha uma correçãozinha de formigas, mas ela viu. Você não viu que tinha um broto com 2 folhinhas e o brotinho ali branquinho, ela viu, porque ela está presente. Ela está plenamente presente. Então, assim, a parte que ocupa a menor instância é aquela do balanço, que ela sabe por que que ela está indo naquela direção. Mas, assim, não faz a menor diferença. O que importa nesse momento é os passos que estão sendo dados e tudo que existe à minha volta nesse momento. Então, a conexão, né, que as crianças têm, né, os pequenininhos têm, ainda sem formar tanto o eu individualizado, né, aquele que muitas vezes, utiliza os seus sentidos para construir ou a memória mais ancestral, né, de uma vida passada, de repente, né, que traz características desse personagem, eh, ainda não existe, ainda não tá, já tem uma personalidade, né, você vê que com alguns meses você já consegue notar a personalidade daquela criança. Mas não tem tanta interferência, né, do plano, eh, da estratégia mesmo, né, do ego futuro passado. Então, eh, você vê a pureza, você vê luz, você vê brilho, e isso é a retratação, é a isso é a fotografia, retratação não é a palavra certa, desculpem. É a fotografia do do eu na condição mais pura, que coincidentemente é essa condição mais conectada com o momento presente, com o agora, né. Um outro bom exemplo são os animais. Eu
sei que quem me conhece acaba sempre ouvindo Oberon colocando os animais em todas as coisas, e acho que é justo, né, colocá-los em todas as coisas. Eu acho que é um mínimo de espaço para eles, uma vez que a gente tem tomado tanto o espaço deles. Então, trazendo um exemplo, né, eh, uma vaca, ela uma vaca vive em áreas, geralmente de planícies, né, de pampas e savanas, onde o mato, ela vive no meio do prato dela de comida. Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Ela pisa na comida dela, é muita abundância de comida, né? Que ela essencialmente come é, capim, né? Essencialmente. Eventualmente ela come uma fruta, uma leguminosa, mas essencialmente ela come capim, mato. E aí então você vê que a vaca ela tende a caminhar mais ou menos 30 quilômetros por dia. Mas não porque ela tá com o objetivo de ir daqui para lá ou de lá para cá e fazer esse exercício todo. Não, porque ela tá ali pastando e aí ela olhou ali uma grama um pouquinho a 1,5 m, uma grama um pouquinho mais verde, ela vai até ali, ela come aquela grama, um pouquinho adiante tem uma florzinha de dente de leão, ela vai lá, come o dente de leão, um pouquinho além tem outra toiceirinha de mato verdejante, ela vai ali e come o mato verdejante, e aí então ela tem essa liberdade e ela vai embora em busca daquilo que é apetitoso para ela. Só que a grande diferença nessa história toda é que ela está muito presente. Ela está ali, plenamente ali. É claro que ao furar a cerca e entrar na minha propriedade, que não é minha, é o planeta Terra e aquela a carta, né, do cacique Seul, né, é, que fala, né, do homem branco invadindo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler essa carta e eu não lembro o nome da tribo, na verdade, eu estou confundindo o nome da tribo. Mas ele fala, né, que como é que vocês querem negociar uma terra com a gente, sendo que a gente não é proprietário da terra, e ninguém pode ser proprietário da terra, né? A terra é dela mesma, né? E todos gozam das riquezas que ela oferece, né? E isso traz equilíbrio e tal. Isso falando no, há 200 anos atrás, não sei, nos Estados Unidos. E aí então eu volto aqui para minha propriedade, imaginando que é minha, tá? Aí tem as vacas que eles dizem que são vacas mais desobedientes, rebeldes e tal, que são as vacas que furam cerca. Então, vez ou outra, as vacas furam cerca. E aí, aqui na minha terra, eu planto árvores, eu faço horta, né? Eu tenho uma roça de milho, uma roça de mandioca, uma roça de feijão, e um monte de mudas pequenininhas, frágeis ainda. E aí, essa vaca, ela vem direto para as coisas que ela não tem no pasto dela. Então, assim, ela adora comer folhas novinhas, de plantinhas novinhas. Ela vê um canteiro de alface, ela acha maravilhoso. É um mato que ela não tem no pasto, então ela ama comer alface, ela pisa nos canteiros todos e tal. E aí, então ela já sabe que ela não é muito bem-vinda aqui. Que, que eu não gosto muito que ela venha aqui. Mas ela é a principal causa das minhas andanças e das minhas palestras. Eu falo em solidariedade a elas, né? Mas assim, eu faço um teatro na hora que eu tô muito bravo e eu grito com elas e falo, sai daqui e tal.
E aí elas levantam a cabeça, elas olham e elas têm aquela memória, né, ou seja, ego, de que seres humanos bravos são ameaçadores e podem, eh, do cacique Seattle. Isso, a Lara colocou aqui. Eh, podem ser hostis, né, podem gerar danos, eh, físicos a elas. Geralmente só esse dano, né, o da liberdade e o físico é feito às vacas, porque elas não têm propriedade, elas não têm nenhum bem, elas não falam a nossa língua para sofrer violência verbal, elas têm muito pouco a ser tirado, mas o pouco que elas têm é essencial, é fundamental e é da maior riqueza, que é o essencial para a gente também, que é a liberdade e o bem-estar e a sua integridade física, né? O bem-estar que eu digo é a alimentação, é sombra, é água, essas coisas. Então ela é só isso que ela tem. E muitos seres humanos tiram isso delas também, né? Então eu faço, às vezes, eu sei que não é legal eu estar inclusive confessando isso aqui para vocês, às vezes eu faço um teatro de que eu sou esses seres humanos, para elas deixarem essa propriedade cercada de arame farpado, não por minha vontade, mas porque a lei orgânica de Soledade de Minas, que é o município que eu estou situado, ela obriga que todo proprietário cerque a sua terra com 4 fios de arames farpados e morões de tantos em tantos metros. Isso porque a gente está situado numa área de pecuária leiteira, né? Então, basicamente, todo mundo tem. Ó, oh, Tocantins. Isilda, que maravilha. Bem-vinda. Então, praticamente aqui todo mundo tem vacas leiteiras, né? Vacas que eles tiram leite, não é ruim falar, né? Vacas leiteiras, atribuindo a elas uma condição quase que natural de servir o leite, mas são mamíferos como qualquer outro, não é cachorra leiteira nem mulher leiteira, né? Mas então desculpe também por essa colocação, mas é assim que eles chamam, né? Vacas leiteiras. E aí então é, eles obrigam que todo mundo tenha arame farpado, partindo do pressuposto de que todos têm vacas. Então, quando a gente levantou essa questão, que a gente não tinha vaca, então seria obrigação de quem tem a vaca cercar a sua propriedade, e não necessariamente quem não tem ter que ter essa preocupação, porque aqui na propriedade que eu sou guardião, que eu cuido, por a gente reflorestar, por a gente ter comprado um pasto e deixar que a natureza se recupere e ajudando a natureza a se recuperar, então aqui acabou sendo um pequeno santuário de animais silvestres. E eu digo isso porque a gente viu lobo-guará, direto tem tatu, direto tem os tucanos ficam o tempo todo aqui na propriedade, então parece um pequeno oásis que se instaurou aqui, e aí esses animais vêm aqui. Então eu não tenho, não me sinto à vontade, não é agradável ter um lugar onde os animais para entrar eles podem se machucar, né, no arame farpado. Então, quando um veadinho entra aqui, eu sei hoje que o veado, ele olha a cerca e ele dá risada. Ele dá um pulinho de nada e ele pula a cerca, né. Mas nem todos os animais conseguem fazer isso, e às vezes o pulo do veado dá errado, e aí se machuca, né. Um arame farpado pode abrir um corte bastante profundo, e esses animais têm dificuldade de curar cortes profundos, né, muitas vezes morrem por conta disso. E aí então eu volto à questão do agora, né, nesses animais. A vaca, ela desperta o ego dela de reconhecer o perigo, né, de voltar à memória dela,
né, às vezes é instinto, já está na memória celular dela, e aí eu chego gritando: "Sai, show", tal, e aí elas já pegam a trilha, elas já fizeram até trilha aqui dentro, e aí elas pegam a trilha e atravessam a cerca como se elas, não vou falar como se, né, elas sabem que daquele pedacinho de metal, de linhas de metal, para o outro lado, elas podem ficar. E enquanto elas não ultrapassaram, vai ter aquele cara, aquele bípede chato gritando com elas. Então elas correm até a cerca, elas atravessam a cerca e já não correm mais. E ali elas já abaixam a cabeça e começam a pastar. Eh, Aí eu levanto a cerca, mas tem as que são, já descobriram como é, né, de empurrar o morão e quebrar morão e abrir cerca. E aí acaba que aqui tá sempre o mato bem verdinho, tem sempre essas novidades para elas comerem, então elas gostam. E e aí eu tenho que dar os meus jeitos, né, para preservar, de repente algum dia, plantar muito mais. É um pouco assim, né, eu só tiro bananeiras aqui, só tiro banana quando eu vejo que o cacho já está sendo comido pelos passarinhos. Aí eu vou lá, tiro. E agora a gente tem vários cachos de banana. Então, assim, basicamente, a natureza, ela chama a gente para o momento presente, né. A natureza, ela tem essa, essa não é a capacidade, mas é da natureza, a natureza da natureza é estar no presente. Então, enquanto a criança ainda é mais natureza, menos intelecto, conceito e costume, e educação e cultura, enquanto ela não é isso ainda, ela é muito natureza. Os animais, eles são natureza, né? Então, a natureza vive o agora. Nós, à medida que vamos conceitualizando as coisas, criando teorias, o que é muito, muito legal, não é uma crítica, mas assim, às vezes a gente perde aquele lugar de conexão com o agora, com a natureza, com o pulsar da natureza desse momento, com a realidade desse momento, porque a gente super estimulou o nosso personagem, o nosso ego, né? E aí isso, de alguma forma, faz com que a gente se distancie da nossa essência, da nossa matriz, eu, né. E a gente entra num pequeno eu que é o personagem, que tá tudo bem vivê-lo, né, a gente se desenvolveu evolutivamente para chegar nesse ponto, né, de ser esse personagem como nós somos. Porém, no meio disso, a gente viu a necessidade de voltar à experiência do momento presente. Então, dentro da nossa elevação, do nosso desenvolvimento, a gente encontra um momento em que os maiores pensadores, ou seja, aqueles que mais desenvolveram as suas capacidades especulativas, né, de conceitualizar todas as coisas, também são deles a, os conselhos, né, os ensinamentos de que a gente precisa parar e observar o que está acontecendo agora, né? São eles que propõem uma revisão sobre si mesmo, são eles que falam de várias, ah, vários fenômenos que acontecem na natureza. Ó, não sei se vocês ouviram. São as minhas vizinhas, as inquilinas aqui da casa, são as maritacas. Minha mãe diz que tudo na natureza está te dizendo: observe, volte para o agora, aqui. E aí, como a gente está dentro da cidade, na maior parte do tempo, maior parte das pessoas, a gente abstrai um monte de barulhos e a gente perde a possibilidade de ouvir
essa esses chamados da natureza, né? A cigarra, o grilo, né? O tico-tico, o bem-te-vi, o tucano, a maritaca, né? E a gente perde essa relação. E por uma questão de autopreservação, a gente se abstrai também de outros elementos que poderiam ser elementos que nos chamam para o momento presente, mas se a gente estiver o tempo todo atento a eles, possivelmente a gente vai ficar neurótico, que são os barulhos da sirene, da buzina, do carro freando, acelerando, do cara gritando. Então, são muitos barulhos artificiais que são agressivos a gente. Então, como medida de autopreservação, a gente se abstrai, a gente vive até sem se dar conta que eles existem, né? Mas uma pessoa que vive na roça, e que vai de vez em quando para a cidade, até dormir é um pouco difícil, porque é muito, muito estímulo o tempo todo. E uma pessoa que vem da cidade para a roça, acha que é um silêncio, às vezes sentem até um vazio, às vezes sentem medo, só que não é silêncio, é uma sinfonia, né? A gente nunca vai dormir em silêncio aqui, tá o tempo todo, à noite tem muitos cantos, tem muitos barulhinhos, né? E as pessoas estão tão desligadas que não conseguem, às vezes, acessar isso, como uma medida de preservação, para não pirar mesmo, para não supersaturar os seus sentidos. Então, é uma pena, né, a gente chegar ao ponto de se desconectar tanto assim. Mas enfim, é muito legal quando a gente coloca como prioridade no nosso cotidiano nos conectar com a natureza, né? E tá ótimo correr no parque com com a sua música, e isso já é alguma coisa muito legal, tá respirando, né, trocando os feromônios que existem das árvores e tudo mais, entrar em contato com isso, o cheiro das árvores, né, no ar, movimentar o corpo, tudo isso, estar no sol, tudo isso é estar na natureza também. Mas é muito legal quando você se coloca bem pequenininho e se coloca no lugar de observador de tudo o que é grande que está ao seu redor. Quando você está no meio da natureza, quando você caminha na natureza, percebendo que todos os seus lados é natureza, e você vê a cachoeira, e você, né, o quão terapêutico é tudo isso, né, estar absorvendo aquele presente. Eu tinha planejado, para nossa conversa de hoje, começar com uma historinha que eu sempre conto nas minhas palestras, nos meus retiros, quando a gente está acompanhando o Prana Prashakti, né, o retiro de 21 dias, lá no Portal Parvati. Então, a história é bem simples e eu tive acesso a ela a uma das edições do Almanaque do Pensamento, que é uma coisa que meu pai compra desde que eu sou pequenininho. Ele compra o Almanaque do Pensamento para ver as tendências do ano, mas principalmente calendário de plantio. Hoje ele segue o da Maria Tum também, que tem relação com a lua e tudo mais. Mas eu li, e aí, quando estava escrevendo ou Viajando na Luz ou No Fluir da Felicidade, sim, eu queria colocar essa historinha, só que eu não achei mais essa história, e aí eu colocava na busca do Google pedaços da história para ver se eu conseguia encontrar o autor e colocar certinho. E eu nunca encontrei. Já revirei os almanaques do pensamento que meu pai coleciona e não achei, nunca mais. Mas a história é mais ou menos assim, e agora vale a minha versão da história, porque já faz mais de 10 anos, né? Tem 12 anos que eu fiz o Viajando na Luz, e foram 3 anos fazendo, então tem bem mais que 10 anos. Então, talvez eu tenha acrescentado muitos elementos, e eu acrescentei, de fato, vários elementos, mas vale a mensagem em si, tá?
Então havia um jovem que ele buscava seres iluminados. A grande busca dele era realmente encontrar alguém que fosse realizado em Deus, alguém iluminado, né? Um jovem envolvido e inserido, né, na comunidade espiritual e muito muito fascinado por essa affatinato por essa onda, né, da libertação do ser humano, né, ganhar asas para se conectar com o absoluto. Isso é muito bonito e um tanto para o nosso ego, um tanto convidativo também, né? Talvez uma parte boa do nosso ego, né? Talvez a parte boa do nosso ego que nos encoraja a seguir passos disciplinados e tudo mais, por ele querer atingir essa libertação, que às vezes não sei se ele sabe que isso envolve ele perder a identidade dele. Mas se ele não souber, ele ainda tem essa vontade, né, de se tornar tão grande quanto a imensidão. Então, muitas vezes a gente se sente empenhado e encorajado a seguir para conseguir tal liberação, né, dessa condição pequena. E aí então, esse jovem que buscava seres iluminados, ele viajava o mundo peregrinando. Ele viajava estudando e buscando seres realizados. E aí uma vez ele está na Índia e ele está viajando entre os lugares mais remotos, as pequenas vilas, sempre escutando, aqui tem um ser iluminado que viveu e ficou nessa caverna e deixou um discípulo, aqui também viveu Adi Shankaracharya, nesse templo, Patanjali recebeu o, o Yoga Sutra. E aí, nessa outra cidade, aconteceu isso, Krishna passou por aqui e tal, mas ele queria conhecer alguém iluminado. E aí, certa vez, ele estava em uma pequena vila e os moradores dali falaram, é, tem um mestre iluminado no alto da colina e, e ele é vivo, ele tá lá. Nossa, esse jovem, ele ficou tão feliz, tão radiante, mas tão empolgado que tinha chegado, ele tinha finalmente é, encontrado, né, o seu objetivo de vida até aquele momento. Ele queria testemunhar isso. Então, mais ou menos às 4 da manhã, ele já se levantou e já começou a subir a montanha, e aí começou a escalar, e aí escalando mais, e foi subindo até que ele chegou lá em cima, o sol já tinha nascido e tal, e ele chega lá em cima, e quando ele vê, tem um senhor barrigudo, deitado de lado, assim, tomando uma água de coco. E ele, muito decepcionado, desdenha aquele senhor, porque ele esperava um faquir de barbas longas, sentado em Padmasana, é, com o corpo bastante magro e levitando, né, vencendo a lei da gravidade e com raios de luz, né, da sua transcendência emanando do seu corpo. E a hora que ele chega lá em cima, tem um senhor deitado tomando água de coco, barrigudo. Aí ele desdenha e com um pouco de arrogância ele chega perto do senhor e fala: então você é o iluminado? O senhor olha para ele e faz assim: é o que dizem. Ah,
E tá bom. E o que você faz para ser um iluminado? Aí o senhor, percebendo, né, o grau, de onde vinham aqueles questionamentos do jovem, ele responde de forma muito simples. Ele diz: eu como, caminho e descanso. O jovem olha para ele e fala: como? Ele responde: eu como, caminho e descanso. O jovem fica indignado. Como assim você come, caminha e descansa e é um iluminado? Como assim? Porque assim, eu acordo às 4 da manhã, eu canto meu Japamala, depois eu leio os Shastras, depois eu faço 2 horas de Yogasana, depois eu medito, Vipassana, depois eu faço meu puja, depois eu faço arati, depois eu faço o ritual do Agnihotra, depois eu faço parikraman, eu passo o dia fazendo seva e cantando meu mantra e eu não sou iluminado. Como é que você come, caminha e descansa e é um iluminado? E o Senhor olha para ele com muita compaixão e, e percebe o incômodo, a disputa e o ego espiritual daquele jovem totalmente aflorado. E ele diz assim: é que quando eu como, eu como. Quando eu caminho, eu caminho. E quando eu descanso, eu descanso. O Senhor ficava 100% na ação. Ele estava 100% ali, no que ele estava fazendo. E às vezes a gente faz 1 milhão de coisas e a gente não está presente em nenhuma delas. Então talvez a grande mensagem que isso traz é que a gente basicamente precisa aproveitar todo o ensinamento e tudo que há nesse momento, porque talvez aquela grande fusão no absoluto seja uma fusão no momento presente. Aquela consciência pequena que se é, desprende e funde na consciência absoluta, no Brahman, né, Ishvara, Alá, Buda, né, Budi, né, e Tupã, Deus, o Espírito Maior, o, o Grande, talvez seja basicamente você sair desse lugar pequenininho, dessa mente pequenininha, controladora de futuro e passado, memória, aflição, apego, mágoa, rancor, eh, a densidade do passado, mas também a saudade, a beleza que foi vivida, ou seja, o apego com o passado ou o futuro, né? O futuro, as projeções, o que vai ser de bonito, o quanto pode ser decadente, o quanto pode ser feio, o quanto pode ser e tal. E tudo que a gente projeta para o futuro. Talvez isso seja o pequenininho, né? Viajar entre dois campos, dois polos ilusórios que não existe. Não existe passado, não existe futuro. Existe conceito de passado e conceito de futuro, e basicamente uma experiência subjetiva de futuro e de passado baseado na ilusão do que é. Então, o passado é baseado em memória e o futuro baseado em projeção, preocupação, controle, né? Dois campos que não existem. O que que existe? É agora. Existe você estar nesse momento de frente para essa maquininha, talvez seu celular, talvez um computador, ouvindo essas palavras. E outras pessoas fazendo outras coisas, e o sol ainda sem se despedir da gente, em outros lugares já se despediu,
Então, isso é o que existe, é agora, né. E a nossa mente consegue criar um campo, né, imaginativo que que basicamente tira a gente dessa experiência real e leva a gente para uma memória do que aconteceu, para o filminho. Aí a gente pega o filminho lá do que aconteceu, as coisas que a gente lembra, aí a gente fica mastigando aquilo lá, eu devia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo, ele não devia ter falado assim comigo. Ou a gente fica no futuro, nossa, eu vou apresentar e aí vai ser um sucesso, e aí as pessoas vão gostar demais, e eles vão acolher a minha ideia, e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Ou, nossa, vai ser um terror isso, eu vou ficar com muito. E se eu não conseguir falar na hora? E aí eu já fico sofrendo aqui. Basicamente, a experiência do presente é só um reflexo da minha, né, do meu eu, do meu personagem, ou vivendo no passado ou vivendo no futuro. Quase que como aquela experiência de você estar no sonho, dormindo, as pessoas que veem você no sonho, basicamente elas não sabem que você está sonhando, elas veem um corpo deitado, respirando de forma profunda, pesada, né, o corpo faz força para soltar todo o ar, e de repente você sonha alguma coisa mais forte e o seu corpo se mexe, né, e você tem algum reflexo muscular e tudo mais, e quem está de fora vê um pequeno reflexo, mas basicamente quem está lá dentro aconteceu um monte de coisa. Você fugiu de não sei o que, você pulou de um lugar alto, alguém tentou te não sei o que, você encontrou uma pessoa maravilhosa, você encontrou um cavalo, você falou com não sei quem. Então, um monte de articulações, de movimentos, de coisas aconteceram, e quem vê do lado de fora, basicamente foi só um reflexozinho, né, um sinal de que existia essa subjetividade acontecendo, né, só um sinal. Então, basicamente, a gente vive no momento presente como se a gente estivesse dormindo. E a gente tem só reflexos do nosso passado ou do nosso futuro, basicamente. Né? Então, a gente usa esse momento para refletir coisas que acontecem. E muitas vezes, no momento presente, paradoxalmente falando, o nosso ego utiliza os sentidos, ou seja, a experiência de agora com os sentidos, ela é presente, né? Mas ele dá um jeito de buscar os sentidos, já programando alguma coisa com aquela sensação que vai vir. Né, o chocolate, eu já estou pensando em alguma coisa, mas ele traz o chocolate para dentro da boca. Então, ele vai captando estímulos sensoriais através dos nossos sentidos, basicamente para criar pontes ou para o passado ou para o futuro, e tirar a gente do momento presente. Por isso, a meditação é muito, muito legal, porque ela não deixa a gente ficar dormindo. Ela faz com que, basicamente, o dormir seja a experiência de estar no passado e estar no futuro. Então a gente entra num lugar de estar desperto, ou seja, a gente reconhece o que está à nossa volta e o que está acontecendo, lúcido, né, consciente do que está acontecendo. A gente não está só refletindo o futuro e o passado, a gente está nesse momento real, aqui, agora, né? E aí então vou voltar lá no Ultra Spiritual, onde ele fala, bom, e agora está tudo perfeito. Eu acho que vale a gente colocar dentro de uma escala muito menor a do indivíduo, né. Então, se eu entro num lugar de pânico, tem muita relação com o futuro, certo? O coronavírus vai me pegar, a minha mãe, o meu tio tá hospitalizado e ele vai morrer, ou seja, eu estou sofrendo com um futuro, né. O que são, então, nesse caso, nesse último exemplo que eu dei, são 2 pessoas sofrendo, né. E eu não acho que você deixar de sofrer seja não ser solidário ao sofrimento do outro. Às vezes você pode preservar estar bem e ter conscientemente meios de se solidarizar às pessoas que estão sofrendo,
né? Você entende o sofrimento, você sabe o sofrimento, você sabe do momento sensível que nós estamos vivendo. Então não é entrar num lugar cor-de-rosa e negar o que está acontecendo de forma até irresponsável, mas sim perceber o que está acontecendo no momento presente, aqui com você, olhar que muito do sofrimento e agonia que você carrega é projeção ou é memória, e que nesse momento que você está agora assistindo isso, conversando com quem quer que seja, lavando a sua louça, arrumando o seu armário, nesse momento tá tudo bem. Ah, mas e a pessoa que está afundada no crack? E a pessoa que está dentro de uma prisão superlotada? E a pessoa que está sob a mira de um fuzil? E a pessoa. Aí a gente tem um monte de realidades. E a pessoa que está com fome? E a pessoa. Aí a gente vai ter que discorrer por um monte de linhas, um monte de caminhos, né? E aí a gente vai entrar em inconsciente coletivo, a gente vai entrar em outros aspectos, e que inclusive levaria ao ser que tem, né, essa possibilidade de estar dentro da perfeição do momento agora, como responsável também por tudo que está acontecendo, né? A gente entra nesse lugar de que é, tudo acontece dentro da gente, mas entendendo o dentro da gente sendo absolutamente tudo, como se a gente fosse tudo, ou reconhecendo que a gente é tudo, né? Então tudo que acontece acontece dentro da gente, né? E às vezes isso também acontece dentro da gente, no nosso psique. Então, eu estou às vezes numa condição de fome, eu vou fazer de tudo que eu puder para sair dessa situação, né? Então eu escolho fazer coisas, atuar de forma a sair dessa situação. Se eu não estou conseguindo nesse momento, na minha experiência da fome, eu aceito ela. Não é eu aceito, não vou tentar mais deixar de ter fome, mas assim, eu aceito nesse momento, eu saio do conflito do que eu estou vivendo. E eu vou falar isso a partir, porque eu posso estar sendo injusto, né, com um monte de gente que passa fome, né, mas eu vou falar isso a partir de uma experiência que não justificaria, né, não seria justo com o exemplo que eu dei, mas é uma experiência que tem alguma equivalência, né. É, ao passar 7 dias sem ingerir nada, é claro que numa condição onde foi voluntário, eu escolhi isso e faz toda a diferença isso, é óbvio. Nessa condição, eu passei momentos de muita sede. Mas assim, o que que eu ia fazer naquele momento? Eu ia desistir ou eu ia aceitar aquela situação? Ou melhor, eu ia sofrer, porque desistir não era uma opção para mim, eu ia sofrer, estou com sede, ai eu quero água, né, e fica projetando um copo de água, projetando um copo de ai eu quero água, né, e fica projetando um copo de água, projetando um copo de água, ou fica pensando: "Nossa, que copo de água que eu tomei, o último copo, ai aquele suco de laranja", e tal, e aí eu fico sofrendo, eu fico só refletindo, né, a experiência deliciosa que foi, e em comparação com o que eu estou tendo, né, a privação que eu estou tendo, eu posso fazer essa opção de sofrer. Mas eu também posso fazer a opção de não sofrer. E aí, o não sofrer não significa que eu deixe de ter sede, mas significa que eu não vou brigar com a sede que eu estou tendo. E se eu não brigo com a sede que eu estou tendo, eu não entro em conflito com a realidade que se apresenta. Dessa forma, e é claro que, de novo, eu estou fazendo um recorte de uma experiência muito particular, né, que não vale para todos os exemplos. Mas assim, nesse momento eu posso optar por aceitar essa condição que eu estou. Se eu aceito, eu deixo de conflitar, eu deixo de lutar contra ela, eu deixo de brigar com a experiência que se apresentou. E quando eu deixo de brigar, é claro que eu vou me sentir melhor do que brigando, né? Eu vou me sentir em paz com sede,
E é muito melhor se sentir em paz com sede do que se sentir agoniado, frustrado, ansioso com sede, né? É mais legal ficar em paz com sede. Então, muitas das nossas experiências, eu não estou falando aqui os extremos, eu insisto o tempo todo em estar colocando isso, porque pode de novo tocar na injustiça, né? De falar, poxa, o cara não, ele tá passando fome porque ele escolheu, e não é isso, né? É só ele aceitar, não é isso que eu tô falando. Mas assim, na maior parte dessas pessoas, né, que têm acesso a esse tipo de material, por exemplo, eu acho que cabe bastante, né? Eu sei que eu não sei a realidade de todo mundo que está assistindo, mas eu imagino que para a maior parte das pessoas é possível experimentar isso. Alguma coisa que te agonia, alguma coisa que é, você é uma pessoa super social e nesse momento você está praticando isolamento social e isso te gera ansiedade. E como é que é eu aceitar o meu isolamento social? Como é que é eu aceitar a condição que se apresentou para mim naquele momento? Como é que é? Qual é a resposta dessa possibilidade que começa assim, simplesmente, pronto, eu decidi e ponto. Não, ela vai de um treinamento. E esse treinamento ele começa quando eu tomo a decisão de ser consciente no que eu estou fazendo. Então, a atenção plena, o mindfulness, ele transcende esse lugar de você acordar, sair da sua cama, sentar na sua almofadinha e ficar meia hora de olhos fechados com a coluna ereta observando a respiração. Esse é um treinamento muito, muito, muito benéfico e que dá muito certo. Meditar com disciplina. Mas também dá para você meditar em outras circunstâncias, porque depois que você almoçou, você lavar o seu prato, mas não lavar o seu prato pensando, nossa, eu já tenho que me arrumar porque vai ter um não sei o que, vai ter um não sei o que lá. É estar lavando o prato, consciente de que está lavando o prato, né? Tá lavando o copo, e tá lavando a faca, né? E tá limpando a mesa, consciente do que você está fazendo, naquele momento, com todos os seus sentidos voltados para aquilo, sem deixar a mente ir tão longe, né? Voltar. E se a mente estiver insistindo, então olhar para a mente e olha como é que ela manipula, como é que ela te tira, como é que ela, tudo isso alimenta o observador e te leva para o precioso, magnífico e mágico momento presente, a experiência do agora, que é uma potência porque é a realidade, né? Satitananda, Sat, essa verdade, né, essa realidade, essa existência, ela é totalmente conectada com o agora, né? Atta Yoga no Shasana, né? Agora, esse é o momento da experiência de união. A gente não consegue se unir em outro momento. Não dá para se fundir a realidade absoluta em outro momento que não seja agora. A gente só vai ter alguma experiência grandiosa se for agora. Aliás, a gente só vai ter qualquer coisa agora. E aí a gente pode ter qualquer coisa inconscientemente, então provavelmente eu vou estar tendo um reflexo de alguma coisa do meu futuro ou do passado, né? Às vezes reclamando do meu karma, porque eu não plantei a laranja conscientemente, então foi de forma inconsciente, e aí eu vou colher uma laranja de forma inconsciente também, e aí aquilo vai aumentando e aumentando. Então é muito legal quando você tem a experiência de estar consciente de tudo que você está fazendo naquele momento que está acontecendo, né? Isso traz leveza para a vida, isso traz clareza, isso te permite fazer escolhas que de alguma forma aliviam, né, o peso, o fardo. Você
na verdade, desconstrói o sofrimento, né. Quando você entra na autoobservação, no distanciamento do personagem, o sofrimento, e aí o Ultra espiritual usa isso também, o sofrimento, ele basicamente é a identificação do personagem com algo que ele não queria, né, então ele sofre. E se a gente aceita tudo como é, o aceitar no sentido de não conseguir transformar, não brigar com o que está acontecendo, isso te permite estar em paz com aquilo, mesmo você tentando mudar aquilo, você está em paz com aquilo, né. Ramdas fala: tudo é perfeito, inclusive o meu desejo de mudar tudo, né. Tudo está perfeito, inclusive o meu desejo de mudar tudo. Então, tem uma aceitação que ela está muito ligada no não brigar com a realidade, mas isso não significa que eu vou deixar de fazer aquilo que eu sei que é certo fazer, né, e ficar inerte, porque a inércia também é uma opção, uma ação, né, eu estou optando por. E aí ontem, inclusive, fiz uma live falando do ócio, que é uma coisa totalmente diferente, né, um momento que o nosso ego o tempo todo obriga a gente a se envolver com estímulos sensoriais, né, para se alimentar, para nutrir de futuro e passado, né, para fazer mais pontes, construir mais pontes, e aí acaba que ele gera na gente uma ansiedade de ser produtivo. A sociedade cria esse impulso, empurra a gente para o tempo todo ser produtivo, fazer alguma coisa, ser um ativista, resolver coisas, cuidar do mundo, salvar o mundo, né, é um monte de responsabilidades, pesos, obrigações que você vai se colocando, e às vezes a maior cura está em você entrar conscientemente no ócio, né. Parar tudo, travar por um momento. Até reações, atitudes mais enérgicas diante de coisas que você sente que é importante, vai vir de um lugar mais consciente, né, e você não vai estar batendo, dando murro em ponta de faca ou dando com a cabeça na parede. Vai ter tudo por trás uma consciência regente, e não o ego simplesmente agindo compulsivamente e de forma passional, né. Eu acho que deu o nosso tempo, essa foi a experiência do presente, do agora, uma dimensão além do tempo. Para a gente finalizar, eu vou contar um circuito de sustentação que geralmente eu conto nas minhas palestras sobre consciência prânica, e vai ser o nosso encerramento, tá? Antes, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que vocês escreveram. Obediência aos propósitos. Eu sempre usei a palavra obediência e com um gosto muito grande, porque obediência geralmente ela tem uma coisa de regra, né? Uma coisa eh, de alguém mandando, de um mandante e um servo, o que é muito pesado isso, né? Mas eu sempre usei obedecer no sentido de que a gente tem um monte de direcionamentos internos, diretrizes internas, setas internas, e a gente acaba sendo sempre muito rebelde a essas setas internas, o que leva sempre ao sofrimento. E a gente às vezes é super alinhado e obediente ao que mandam e tudo mais, mas a gente não se respeita, a gente não se ama, a gente não faz o que a gente gosta. É, claro que dentro das nossas possibilidades, né, mas partindo desse lugar específico que é o olhar e perceber se é isso que eu
que eu poderia estar fazendo ou se eu poderia estar fazendo de uma outra forma, né, e sem dar atenção para essas setas internas, né, essas diretrizes internas. E aí eu sempre falo, né, de você ser obediente, de você obedecer os o guia interno, né. Ser rebelde com o lado de fora, mas ser obediente com esse guia interno. E obedecer é fazer o bem descer. Então, é você colocar na experiência corpórea, né, o avatar, né, avatar é aquele que desce. Então fazer com que o divino desça para a sua ação. Isso tem relação com obedecer. Obediência aos propósitos, né, o Paulo colocou aqui. O André colocou meditação, meditar a ação, né. Então, estar pleno em tudo que você está fazendo. O Ângelo colocou, hoje de manhã a pessoa comentou o livro O Poder do Agora. Perfeito. Que é uma grande inspiração.